Como é que o Ministério da Previdência enxerga os dois sistemas, o público e o complementar de previdência? O sistema de previdência fechada é aquele sistema que acumula recursos para pagar benefício. O sistema da previdência aberta, ele não é previdência. O VGBL, ele é um plano de sucessório, uma vez que a maioria dos recursos hoje investidos são de pessoas com mais de 50 a 60 anos, e o PGBL é para não pagar imposto de renda. Então, onde efetivamente a gente tem uma previdência é no sistema fechado. Então, é por isso que é importante a gente fortalecer cada vez mais o sistema de previdência fechado. Na sua palestra, o senhor E eu mostrei esses números lá. mostrou os números e disse também qual é o plano de ação de vocês. Quais são? Nós vamos começar primeiro cuidando onde a gente tem uma maior governança, que é dentro do ambiente das resoluções da Previc, que o Ricardo Pena, junto com a sua equipe, já está fazendo, e dentro do ambiente do CNPC. Foi pedido ao presidente da República, ele está para publicar a qualquer momento um decreto, criando um GT quadripartite, com representação do governo, dos patrocinadores, dos participantes e das entidades, que a gente possa revisar as resoluções do CNPC, mudando o que é mais importante para fortalecer o setor. Então, logo na primeira comissão temática, nós vamos discutir a questão da marcação a mercado e da marcação na curva. Não faz sentido só os BDs poderem ter isso. O que tem que nortear essa discussão não é o tipo de plano, e sim o ALM de cada entidade. Se ela tem capacidade de manter aquele recurso aplicado sem movimentar por mais de 5 anos. Se no ALM dele permite, não faz sentido ele sujeitar os participantes e a sua própria estrutura à volatilidade no mercado e a ficar tendo que fazer uma estratégia de investimento curto-prazista prejudicando o resultado do plano. Na sua opinião, por que isso já não foi implantado? Justamente porque existia uma discussão de harmonizar, essa é a palavra que eles usavam, harmonizar a previdência fechada com a aberta. Só que era harmonizar para tornar tudo aberta, jogar tudo para os bancos. Hoje não, hoje nós temos uma preocupação forte de harmonizar na direção contrária, de fazer que a própria previdência aberta ela pague benefício também para valer e não seja um processo de investimento. Então nós vamos fortalecer o máximo que a gente puder a previdência fechada, nós vamos criar proteção contra as acusações infundadas contra dirigentes, uma vez que a regra hoje precisa ser clara. Onde você tem que ter um cuidado redobrado da Previc é no diretor de investimentos. É ele que precisa ter todas as certidões, as certificações que o capacitem para fazer as aplicações corretas. E no atuário, uma vez que você não pode ter uma análise atuarial com conta de chegada, você tem que ter uma análise real, para que efetivamente o plano no futuro tenha sustentabilidade. Agora, o presidente da entidade, ele precisa ser um líder, um gestor, não um PhD em Harvard. Então, esses são os detalhes que a gente entende que precisam ficar claros na norma para evitar que venha se criar uma reserva de mercado ou uma discussão oportunista de dizer, esse não pode, aquele não pode. Quem vai decidir quem pode e quem não pode são os interessados, é o patrocinador, são os participantes. É eles que são o dono do dinheiro. E precisamos também avançar na questão da discussão da retirada de patrocínio. Não pode haver uma retirada de patrocínio indiscriminada. A retirada de patrocínio é possível. O nosso segmento ele é facultativo. Mas você não pode ter uma retirada de patrocínio sem manter o respeito ao direito adquirido, sem manter o mínimo de proteção às pessoas que contribuíram com aquele processo. É diferente, você discutir o seguinte, eu vou retirar o patrocínio de um determinado momento. Você está pegando uma pessoa com uma certa idade, você dá um cheque na mão dele e ele vai conseguir, com aquele cheque, se reorganizar. Agora, pega uma senhora pensionista de 80 anos, você vai dar um cheque de 200 mil na mão dela, a família come aquele dinheiro rapidinho e ela não vai conseguir se organizar. Então, é preciso rediscutir, inclusive, essa proteção para aqueles que são mais vulneráveis. Esse GT quadripartite que você falou, tem prazo já para ser... Já está na mesa do presidente da República para despacho e nós estamos na torcida que saia a qualquer momento, amanhã, segunda. Fica um pouquinho melhor para a gente, porque mesmo entre associados da Previ, sobretudo do Previ Futuro, às vezes tem uma discussão sobre a vantagem de você ter um plano de mercado. Tem gente que acha que é mais vantajoso do que ter um Previ Futuro, por exemplo.
Explica a diferença e por que você acha que o previdenciário é melhor. Eu sou até suspeito para falar, porque eu sou participante do Plano 1 da Previ. Você é do Plano 1, então, né? Mas, efetivamente, é entender o seguinte: qual é a finalidade? É só a gente comparar a taxa que a Previ cobra nos seus empréstimos para os seus acionistas com os empréstimos que um outro banco cobraria dela. Eu acho que é a melhor comparação que a gente pode dar. Um quer ter lucro no empréstimo, o outro quer atender o assistido e só cumprir a meta atuarial. O senhor disse que no governo passado os bancos tentaram abocanhar a administração dos fundos de pensão fechados. Isso era uma orientação do ministro da Economia, que ele tinha uma visão ultraliberal de um Estado mínimo, que ele entendia que tudo que era público era ruim. Sim. Né? A gente teve várias, eu não vou lembrar agora de cabeça os termos e nem merece, mas ele teve vários termos pejorativos. Sim. Que ele tratou os fundos de pensão, os servidores públicos. Então, é uma visão de lado. Nós, do Ministério da Previdência, principalmente, é uma coisa que o ministro Lupe repete quase que diariamente para a gente, assim: não existe nação sem Estado e não existe Estado sem o servidor público, porque sem o servidor público, como é que você vai atender a população? Ok. Esse risco não existe, portanto, no atual governo. No atual governo, o nosso governo é um governo que já deu mostras à população que ele tem lado, que é o lado do trabalhador. Né? O presidente Lula teve 2 mandatos, que foi onde cuidou muito da população. O ministro Lupe foi ministro do Trabalho por mais de 5 anos. E todas as vezes que a gente teve que escolher, nós ficamos do lado do trabalhador.